Ok, então vamos aí a mais uma videoaula sobre complementos de física, atividades práticas supervisionadas. Nós vamos fazer uma regressão linear em planilhas eletrônicas para investigar aí os dados obtidos no experimento sobre cordas vibrantes. Então vamos ver como é que a gente vai fazer primeiramente essa linearização. Então vejamos, a relação que foi investigada em laboratório foi aqui relaciona a frequência com os demais parâmetros mensurados da experiência, né? Aqui N é o número de ventres, que corresponde também ao número do harmônico, ou seja, o primeiro harmônico vai ser um padrão estacionário que tem um ventre só, o segundo 2 ventres e assim sucessivamente, né? Já o parâmetro L é o comprimento do fio medido a partir do alto-falante até a roldana. F a tração no fio, determinada pelos pesos dos maçores acoplados ao suporte, né? E μ a densidade linear do fio, associada com a espessura por essa relação. Tudo isso já está no roteiro. Vocês podem fazer uso, né? Para concluir aí o relatório. Bom, vejamos que essa é uma relação não linear, dada aqui a razão, por exemplo, entre o número de ventres e o comprimento. Isso aqui já é uma relação não linear. Além disso, temos uma raiz quadrada da tração no fio pela densidade. Então, todo esse produto aqui está longe de ser uma relação linear do tipo AX mais B, né? Então, nossa primeira preocupação é como tornar essa uma relação linear. Então, uma estratégia para fazer isso é aplicar o logaritmo neperiano a ambos os membros da igualdade. E aí, utilizar algumas propriedades de logaritmos, né? Por exemplo, aqui nós iremos aplicar duas propriedades já simultaneamente. A primeira delas está aqui, nós transformamos o logaritmo de uma razão na diferença entre dois logaritmos. E aqui nós temos um produto, né? Um produto aí de n por 2l vezes essa raiz quadrada de mg por μ. Então, o logaritmo de um produto se torna a soma de dois logaritmos, o que está expresso aqui. Mais uma propriedade de logaritmos que pode ser aplicada é essa. Essa raiz quadrada pode ser convertida, né, numa potência. E aí o logaritmo neperiano de um argumento elevado a uma potência é o produto dessa potência pelo logaritmo neperiano. Então, a grosso modo, né, cai o expoente quando se aplica o logaritmo. E finalmente a gente pode aplicar novamente aqui a propriedade do ln de uma razão se tornar a diferença de 2 ln's, e aplicar aqui a distributividade para mostrar que agora nós estamos com uma relação linear. Por exemplo, se nós fôssemos investigar aí a relação entre a frequência e o número de ventres e associarmos a variável dependente y, o logaritmo neperiano da frequência, tá? E o logaritmo neperiano do número de ventres, a variável independente x, esse fator aqui que multiplica o logaritmo neperiano pode ser considerado como um coeficiente angular e o restante da expressão como um coeficiente linear. Então, se fizermos essa associação entre y e o logaritmo neperiano da frequência, o fator do ln de n com o coeficiente angular ln de n com a própria variável independente e o restante da expressão com um coeficiente linear, pronto, obtemos aí uma expressão linearizada dessa relação não linear aqui. Um outro exemplo, né, pode ser extraído, por exemplo, se for investigada a relação entre a frequência e a tração no fio. Como é que faríamos isso na planilha eletrônica? A gente iria extrair o logaritmo de ambos os conjuntos de dados, frequência e tração. E aí, se considerarmos a seguinte associação, logaritmo neperiano da frequência com a variável dependente y, o fator a multiplicar o logaritmo neperiano do peso, que é meio, com o coeficiente angular da reta, o próprio logaritmo neperiano do peso com a variável independente x e o restante da expressão com um coeficiente linear, pronto, obtemos uma relação linear do tipo y é igual a x mais b. E agora a gente pode partir para
essa análise, né, na planilha propriamente dita. É o que nós vamos fazer em seguida. Ok, meus queridos, então vejamos agora como é que vamos utilizar uma planilha eletrônica para fazer a regressão linear aí dos dados que nós obtivemos no nosso experimento com cordas vibrantes, ok? A minha pretensão aqui com essa aula, vocês vejam pelo menos aí uns 3 métodos para determinar essa regressão. Então vamos fazer a análise primeiro daquela primeira relação solicitada ao final lá do roteiro, que é a investigação da relação entre a frequência e o número de ventres, né, que corresponde aí também ao número do harmônico, ou seja, o primeiro harmônico tem um ventre, o segundo harmônico 2 ventres e assim sucessivamente. Vejam que eu vou mostrar aqui que essa relação ela já é linear mesmo antes da linearização pelo logaritmo neperiano. Então vou mostrar um gráfico de dispersão aqui de ambas para vocês terem essa noção. Percebam que os pontos estão perfilados aqui como numa reta. Vejam que essa relação vai continuar linear mesmo quando nós tomarmos aí o logaritmo neperiano de ambas as quantidades, que eu vou fazer agora. Então, para tomar o logaritmo neperiano de uma das quantidades, a gente usa a função ln e aí replica a operação para as demais células a fim de termos o logaritmo neperiano de todos os valores de frequência. A mesma coisa vai ser feita aqui para os valores aí de números de ventres das ondas estacionárias. Replicamos aqui a operação para as demais células e pronto. Vejam que continua sendo essa uma relação linear conforme o esperado, né? Porque tomar o logaritmo neperiano disso não vai mudar essa relação, ela vai continuar sendo linear. Deixa eu mostrar aqui para vocês pelo gráfico da dispersão. Vejam, os pontos continuam eles alinhados, perfilados em torno de uma reta. Então vamos lá, vamos fazer aí a regressão pelo primeiro dos métodos que a gente já viu nas aulas aí de estatística. Vamos calcular o coeficiente angular pelo produto aí da correlação dentre as duas quantidades e o desvio padrão da variável dependente, no caso aí a frequência, pela desvio padrão da variável independente, no caso o número de ventres. Então vejamos aqui a correlação. Ela vai ser simplesmente, vamos invocar aqui essa função pelo assistente de funções. Então, dentre as funções estatísticas, nós vamos procurar a função correlação. Eu vou usar o assistente, por praticidade, para selecionar os dois conjuntos de dados. Primeiro, o logaritmo neperiano da frequência e depois o logaritmo neperiano do número de ventres. Pronto. Percebam que é um valor muito, mas muito próximo de 1, que indica que essa relação é de fato linear e que, além disso, né, ela é direta. Essas duas grandezas, então, são diretamente proporcionais. Quanto maior uma, maior a outra, né? Vamos agora aí ao cálculo dos desvios padrões. Vou mesclar essas duas células aqui. Vamos fazer primeiro o desvio padrão do logaritmo neperiano da frequência. Então nós vamos fazer esse cálculo usando a função desvipad e aí selecionando o conjunto de dados correspondentes. Aqui nós vamos fazer o desvio padrão da variável independente, que é o logaritmo neperiano do número de ventres. Então aqui a gente acessa, invoca essa função e usa aí o conjunto de dados. Ok. Com esses valores nós já estamos prontos para fazer o cálculo do coeficiente angular. Como é que vai ser esse cálculo? Então faremos o produto da correlação com o desvio padrão da variável aleatória dependente dividido pelo desvio padrão da variável aleatória independente. 0,99. Conforme esperado, muito próximo de 1. Né? O que pode ser visto aqui da relação entre a frequência e o número de ventres. Veja que se ao final tomarmos o logaritmo neperiano de ambos os membros, o expoente de n, que é 1, vai cair multiplicando o logaritmo neperiano e esse fator vai fazer o papel do coeficiente angular
dessa relação, né? Foi o que eu mostrei aqui. Aqui, né? O fator a multiplicar o logaritmo neperiano de n é 1 e é o coeficiente angular da reta. Deixa eu ver se eu expressei isso aqui em algum lugar. Aqui, né? A gente vai considerar y como logaritmo neperiano da frequência. O fator a multiplicar o logaritmo neperiano do número de ventres. A variável independente vai ser o logaritmo neperiano do número de ventres. E o resto vai ser o coeficiente linear dessa expressão. Então, conforme esperado, muito próximo de 1. Está aqui. 0,99, muitíssimo próximo de 1. Uma coisa que a gente não fez na outra aula, né, na prova, foi o cálculo do coeficiente linear, que eu vou fazer agora. Vejam que ele é o valor médio da variável aleatória independente, subtraído do produto, né, do coeficiente angular, multiplicado pela média do valor da variável aleatória independente, no caso aqui, o logaritmo neperiano do número de ventres. Então vamos fazer esse cálculo aí, vai. Opa. Então, nós vamos fazer aqui, primeiro, o valor médio da variável aleatória dependente, que é o logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano da frequência, subtraído do coeficiente angular, multiplicado pelo valor médio da variável aleatória independente, no caso aqui, o logaritmo neperiano do número de ventres. Percebam aí um coeficiente linear em torno de 3,62, né? Que nós vamos tratar já a seguir. Ok, então agora a gente vai ver aí mais uma forma de determinar a regressão linear desse conjunto de dados. Agora utilizando aí duas funções aqui do assistente de funções, tá? A primeira delas é a função interseção. Então nós vamos invocá-la aqui pelo assistente de funções. Aí dentre as funções estatísticas vamos procurar pela função inclinação. Inclinação vai dar o coeficiente angular aí do conjunto de dados. Eu vou usar o assistente para fazer isso com mais praticidade, com mais rapidez. O conjunto aí de dados da variável aleatória dependente é aqui o correspondente ao logaritmo neperiano da frequência, e o conjunto de dados da variável aleatória independente é o logaritmo neperiano do número de ventres, que eu vou selecionar agora. E tá lá. Esse é o coeficiente angular de uma reta y igual a x mais b, em que y é o logaritmo neperiano da frequência, e no lugar de x nós temos o logaritmo neperiano do número de ventres, certo? Eu vou fazer aqui uma célula para dar essa anotação, né, para deixar ela mais evidente. Aqui nós vamos fazer a determinação do coeficiente linear, e aí de novo eu vou invocar aqui dentre as funções estatísticas a função intercepção, e vou usar de novo aqui o assistente para fazer esse cálculo, e tá lá. Então, coeficiente linear, vou colocar aqui intercepção 3,62, conforme já havíamos obtido aqui pelo segundo método, né? E existe mais um método que a gente pode determinar dentre as funções estatísticas, né? Que é o que nós vamos ver agora na sequência. Então, vejamos agora essa última forma aí de fazer a regressão linear, usando aí uma planilha eletrônica.
Nós vamos invocar agora uma função dentre as funções matriciais disponíveis, tá? Então, aqui no assistente de funções, vamos buscar dentre as funções matriciais a função proglim. Veja pela própria descrição dessa função como ela nos atende. A função proglim calcula os parâmetros de regressão linear como uma matriz. Eu vou usar o assistente aí para determinar o conjunto de dados da variável aleatória dependente, o conjunto de dados da variável aleatória independente. Tipo linear, a gente tem duas opções aqui, 0 ou diferente de 0. Eu vou usar 1 para diferente de 0. O que essa opção determina, né? Se o tipo for 0, a reta que vai fazer essa regressão linear vai ter que passar obrigatoriamente pela origem. E em caso contrário, não. Como nós temos aí um conjunto de dados que tem uma intercepção, né, tem um coeficiente linear, nós vamos usar o 1 para fazer com que a reta não passe pela origem. E então vejamos aí a conclusão dos nossos resultados obtidos aí com regressão linear. Então, para o coeficiente angular foi obtido um valor de 0,9914 e para o coeficiente linear um valor de 3,6168. Tá? Vejamos se esses são resultados razoáveis. Então, previsão teórica para A é 1, expoente do número de ventres n, que vai se tornar aí o fator a multiplicar o logaritmo neperiano do número de ventres quando a gente fizer a linearização pela tomada do logaritmo de ambos os membros da equação, né? Vejamos que a diferença percentual aí é 0,86% ínfima, então um resultado excelente para esse expoente do n. O coeficiente linear 3,6138 nos informa que todas essas quantidades somadas deveriam estar em torno disso, né? No experimento que eu fiz, eu utilizei esses parâmetros: um comprimento de 1 metro, a força de um único massor e aí a densidade correspondente ao fio de 0,30 milímetros. Todos os resultados aqui.
Então 1 metro para o comprimento, uma força de 4,94 vezes 10 a menos 2 newtons, e aí uma densidade de 9 vezes 10 a menos 5 kg por metro. Inserindo esses resultados aí na expressão do B, nós obtemos aí 2,46, um resultado um tanto frustrante, né, mas até compreensível, porque temos aí todos os erros experimentais associados a esses parâmetros somados, e aí eles podem produzir uma diferença dessa ordem. A diferença percentual nesse caso é bem mais alta, 46%, que nos leva a desconfiar desse coeficiente linear. Mas não era o objetivo. O objetivo era a determinação do expoente beta e do número de ventres na fórmula, e ele é o coeficiente angular A, que nós determinamos aproximadamente 1, na verdade 0,9914. Então, através da regressão, nós determinamos o primeiro dos expoentes solicitados aí no roteiro, que era o expoente do número de ventres. Esse valor beta é 0,9914. Eu acho que é isso. Com essas informações vocês já seriam capazes aí de produzir, determinar os expoentes das demais quantidades presentes aqui nessa fórmula. Então, os expoentes de N, de L, de F e de μ. Eu espero que vocês tentem fazê-lo e me consultem em caso aí de dificuldades. Meu muito obrigado.